Há uma guerra que travamos diariamente, muitas vezes sem sequer percebermos. Ela não acontece nos campos de batalha visíveis, com exércitos marchando e armas fumegando. Não, esta é uma guerra travada no silêncio do nosso interior, no campo mais íntimo e estratégico de todos, a nossa mente. É ali, no santuário do nosso pensamento, que as batalhas mais cruciais pela nossa paz, pela nossa fé e pela nossa sanidade são decididas. Vivemos em um mundo saturado de informações, de opiniões, de distrações e, infelizmente, de sugestões insidiosas que buscam minar a nossa confiança em Deus e em nós mesmos. Pensamentos como: você não é bom o suficiente, Deus o esqueceu, ou sua situação nunca vai mudar, se infiltram sorrateiramente, plantando sementes de dúvida e desespero. Essas ideias, quando permitidas, crescem e se tornam verdadeiras fortalezas em nossa mente, estruturas de pensamento rígidas e destrutivas que nos impedem de experimentar a plenitude da vida que Deus planejou para nós. Elas distorcem nossa percepção da realidade, obscurecem a voz de Deus e nos paralisam, impedindo-nos de avançar em fé e propósito. A verdade é que a maior batalha espiritual que enfrentamos não está em circunstâncias externas, mas nas trincheiras da nossa própria mente, onde o inimigo de nossas almas trabalha incansavelmente para nos convencer de mentiras sobre nós mesmos e sobre o nosso Deus. É fácil cair na armadilha de acreditar que esses pensamentos são simplesmente coisas da nossa cabeça, produto de estresse ou de um dia ruim. Mas a palavra de Deus nos revela uma realidade mais profunda. Muitos desses pensamentos são estratégias deliberadas do adversário, projetadas para nos afastar da verdade e nos aprisionar em ciclos de negatividade e desânimo. Provérbios 23:7 nos lembra que como ele pensa no seu coração, assim ele é. Isso significa que a qualidade dos nossos pensamentos tem um impacto direto na nossa identidade, nas nossas decisões e, em última instância, na direção das nossas vidas. Se permitirmos que pensamentos de fracasso, medo ou inadequação dominem nossa mente, é provável que nossa vida comece a refletir essas crenças limitantes. A batalha pela nossa mente é, portanto, uma batalha pela nossa própria alma, pela nossa capacidade de viver em liberdade, alegria e confiança no Deus que nos ama e nos redimiu. Reconhecer a natureza espiritual dessa luta é o primeiro e mais importante passo para a libertação. Não se trata de uma batalha psicológica comum, mas de um confronto espiritual, onde a verdade de Deus é a nossa arma mais poderosa. Jesus enfrentou essa mesma batalha quando esteve no deserto, tentado pelo diabo. Em cada investida, ele respondeu com a palavra de Deus, demonstrando o poder da verdade para desarmar e repelir as mentiras do inimigo. Ele nos mostrou que a renovação da nossa mente, o processo de alinhar nossos pensamentos com a vontade de Deus, é essencial para uma vida transformada. Romanos 12:2 nos exorta a não nos conformarmos com este século, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso implica um esforço consciente e contínuo para identificar e confrontar pensamentos que não provêm de Deus, substituindo-os pela verdade e pela clareza que só a palavra pode oferecer. Deus deseja profundamente nos libertar das fortalezas mentais que nos aprisionam, mas Ele espera que participemos desse processo, escolhendo conscientemente onde queremos que nossa mente repouse. Ele nos dá as ferramentas, mas nós devemos dar o passo de fé para utilizá-las. No entanto, em meio a essa batalha, é crucial lembrar que não estamos sozinhos. Deus vê cada luta, cada pensamento intrusivo, cada momento de dúvida. Ele conhece
A profundidade das nossas feridas, as origens dos nossos medos e as raízes das nossas crenças limitantes, muitas vezes formadas por experiências passadas de trauma, rejeição ou decepção. Ele não nos julga por termos esses pensamentos, mas nos convida a trazê-los à luz, permitindo que o seu Espírito Santo ilumine e cure essas áreas feridas. A história de Elias, um profeta de grande poder, que após confrontos épicos, fugiu para uma caverna em desespero e medo, nos oferece uma perspectiva reconfortante. Mesmo em seu colapso mental, Deus o encontrou com ternura, perguntando: "O que fazes aqui, Elias?" Essa pergunta não é de acusação, mas de compaixão, um convite para sair do isolamento e da distorção mental que o medo havia criado. Deus sabe que uma mente cansada e assustada distorce a realidade, mas sua voz suave é capaz de trazer de volta a clareza e o propósito. A batalha invisível da mente é real, e muitas vezes os pensamentos que nos afligem parecem inofensivos. Pequenos sussurros de dúvida que, com o tempo, se transformam em gritos de desespero. São como sementes plantadas em solo fértil, crescendo e sufocando a verdade de Deus em nossos corações. Pensamentos repetitivos, como a sensação persistente de não sermos bons o suficiente, ou a crença de que nunca alcançaremos nossos objetivos, não são meras reflexões passageiras. Eles podem se tornar fortalezas espirituais, estruturas de pensamento tão arraigadas que distorcem nossa fé e impedem nossa caminhada com Deus. A palavra de Deus nos equipa com armas poderosas para derrubar essas fortalezas. A oração fervorosa, a adoração que eleva nossos olhos para o céu, o jejum que disciplina nossos desejos e, acima de tudo, a verdade inabalável da sua palavra. Confrontar pensamentos tóxicos não é uma opção, é uma necessidade, um ato de guerra espiritual, onde substituímos as mentiras do inimigo pelas verdades eternas de Deus. Este processo de renovação da mente não é um evento único, mas uma jornada contínua, um ato de adoração diária. Em Romanos 12:1-2, somos chamados a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso inclui apresentar nossa mente, nossos pensamentos, como um altar para Ele. Diariamente, somos chamados a fazer escolhas conscientes sobre o que permitimos que habite em nossa mente. Devemos escolher pensamentos santos, meditando na palavra de Deus, em suas promessas, em sua fidelidade. Devemos ser diligentes em evitar conteúdos que contradigam a fé, que alimentem a dúvida ou que nos afastem do caminho de Deus. Filipenses 4:8 nos dá um guia precioso. Devemos pensar em tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável, excelente e louvável. Ao substituir pensamentos destrutivos por essas verdades bíblicas, não apenas transformamos nossas reações e decisões, mas também cultivamos uma paz interior que transcende todas as circunstâncias. Adorar com a mente é, em essência, permitir que Deus reine soberanamente em cada um dos nossos pensamentos. As palavras que proferimos, sejam em voz alta ou em silêncio para nós mesmos, possuem um poder singular de moldar e direcionar o fluxo dos nossos pensamentos. Mateus 12:34 nos lembra que a boca fala do que o coração está cheio. Essa conexão intrínseca entre o que guardamos em nosso interior e o que expressamos externamente revela um ciclo poderoso. Nossas declarações podem tanto reforçar crenças destrutivas quanto desmantelá-las, abrindo caminho para a verdade de Deus. Se permitimos que declarações negativas permeiem nosso discurso interno, como "eu sou um fracasso" ou "nunca vou conseguir", estamos, na prática, alimentando e fortalecendo essas mesmas crenças em nosso coração.
Cada vez que repetimos uma mentira sobre nós mesmos, estamos construindo um alicerce mais sólido para essa fortaleza mental. Ao contrário, quando escolhemos conscientemente falar a verdade bíblica sobre quem somos em Cristo, declarações como sou amado, sou perdoado, tenho a mente de Cristo, estamos ativamente desmantelando as estruturas de dúvida e medo, substituindo-as por afirmações de fé e esperança. O ato de louvar a Deus e de orar em voz alta, declarando sua soberania e seu amor, funciona como um poderoso contraponto aos ciclos de culpa e medo que muitas vezes nos assombram. É um exercício prático de retreinar nossa mente para viver e acreditar nas verdades eternas que nos libertam. Além disso, a forma como nos expressamos pode ser uma ferramenta ativa na purificação mental. Ao memorizar e declarar versículos bíblicos que confrontam diretamente as mentiras que nos afligem, estamos treinando nossa mente a responder à adversidade com a verdade de Deus. Por exemplo, se o pensamento de abandono surge, declarar em voz alta, 1 Pedro 5:7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Não é apenas um ato de fé, mas uma reconfiguração ativa do nosso diálogo interno. Essa prática intencional de falar a verdade de Deus sobre nós mesmos e sobre nossas circunstâncias cria uma atmosfera espiritual onde as mentiras do inimigo perdem seu poder. É como plantar flores em um campo antes infestado de ervas daninhas. O processo de semear a verdade, regá-la com louvor e protegê-la com oração é o que permite que a beleza da realidade de Deus floresça em nossa mente. Essa é uma forma de adoração viva, onde nossas palavras se tornam instrumentos de santificação, edificando um terreno fértil para o crescimento espiritual e a clareza mental que Deus deseja nos conceder. O ambiente ao nosso redor, tanto físico quanto espiritual, exerce uma influência inegável sobre o estado da nossa mente. Assim como 1 Coríntios 15:33 nos adverte que as más companhias corrompem bons costumes. A exposição contínua a conteúdos, conversas ou influências que contradizem a verdade de Deus pode insidiosamente contaminar nossos pensamentos e distorcer nossa perspectiva. Evitar ativamente companhias e conteúdos tóxicos não é um ato de isolamento imprudente, mas uma medida de proteção espiritual essencial para salvaguardar a pureza da nossa mente. Precisamos ser intencionais em criar um ambiente espiritual em nossos lares e em nossas vidas, um santuário onde a adoração, a oração e a leitura da palavra de Deus sejam práticas diárias e centrais. Esse ambiente cultivado, alinhado com a vontade de Deus, torna-se um escudo poderoso contra as influências negativas que buscam nos desviar. Mesmo em situações onde somos inevitavelmente expostos a ambientes que podem ser espiritualmente desafiadores, podemos nos proteger através da oração vigilante e da ancoragem em verdades bíblicas sólidas. É como carregar uma bússola espiritual que nos mantém firmes na direção de Deus, independentemente das tempestades ao nosso redor. Ademais, a forma como gerenciamos nosso ambiente tem um impacto direto na nossa capacidade de manter a clareza mental e a paz interior. Se nosso espaço físico é desordenado, ou se nosso tempo é consumido por atividades que drenam nossa energia espiritual, nossa mente se torna mais suscetível a pensamentos negativos e à desorientação. O princípio de semear e colher se aplica aqui de forma poderosa. O que plantamos em nosso ambiente, seja em termos de influências ou de práticas diárias, será o que colheremos em termos de estado mental. Portanto,
A escolha de um ambiente que promova a paz e o alinhamento com Deus não é um luxo, mas uma necessidade estratégica na batalha pela nossa mente. Isso pode significar desde organizar nosso espaço físico para refletir a ordem divina, até selecionar cuidadosamente as fontes de informação e entretenimento que consumimos. Ao fazermos essas escolhas conscientes, estamos ativamente construindo um ambiente que apoia e fortalece nossa conexão com Deus, permitindo que sua paz e clareza governem nosso ser. Ao considerarmos o percurso até aqui, percebemos um padrão emergente, uma convergência de verdades que nos convidam a um olhar mais profundo sobre o cenário interior. A jornada que empreendemos através das complexidades do pensamento humano e da sua intrínseca ligação com a esfera espiritual revela que a batalha por um espírito renovado e uma mente clara não é um mero exercício intelectual, mas uma necessidade vital para uma existência plena em Deus. As reflexões compartilhadas nos conduzem a uma compreensão mais matizada de como as mais sutis influências podem, com o tempo, moldar a paisagem da nossa alma e de como a verdade divina se apresenta como a força primordial capaz de reconfigurar essa paisagem. Nesta fase da nossa exploração, somos levados a vislumbrar a forma como as diferentes facetas da nossa experiência, desde as mais íntimas batalhas internas até as influências externas que nos cercam, se entrelaçam, formando um complexo tapeçaria que define a nossa realidade. A sabedoria que emana das Escrituras nos oferece não apenas a identificação dos desafios, mas também a promessa de um poder transformador que reside na capacidade de discernimento e na escolha intencional de alinhar nossos pensamentos com a vontade de Deus. É como se estivéssemos ajustando o foco de uma lente, permitindo que a imagem divina, antes embaçada por interferências, se torne nítida e vibrante em nossa percepção. Refletindo sobre esta jornada até agora, torna-se palpável a importância de cultivar um terreno mental fértil, onde as sementes da palavra de Deus possam germinar e prosperar sem impedimentos. As estratégias de renovação que exploramos não são meras técnicas, mas expressões de uma devoção profunda, um compromisso em honrar a Deus em cada aspecto do nosso ser, incluindo o santuário da nossa mente. A compreensão de que a nossa capacidade de pensar e de crer é, em si, um dom sagrado, nos impulsiona a buscar a excelência nesse domínio, reconhecendo que a clareza mental é um reflexo direto da nossa comunhão com o Criador. Diante do que foi apresentado a necessidade de um discernimento aguçado e de uma disciplina espiritual constante, torna-se evidente. O caminho para uma mente verdadeiramente livre e renovada é pavimentado com a aplicação diligente das verdades que nos foram reveladas. Um processo que, embora possa exigir esforço, é recompensado com uma paz e uma clareza que transcendem a compreensão humana. Estamos, a cada passo, construindo não apenas um estado mental mais saudável, mas um fundamento mais sólido para a nossa fé. Um espaço onde a voz de Deus pode ser ouvida com maior clareza e onde suas promessas podem ser vividas em plenitude. Assim, à medida que nos aproximamos da conclusão, somos convidados a abraçar a totalidade desta transformação, permitindo que as verdades exploradas se consolidem em convicções profundas e ações transformadoras. A convergência dessas ideias aponta para um destino de esperança e empoderamento, onde a batalha pela mente se revela não como um fardo, mas como uma oportunidade gloriosa de experimentar a liberdade e a plenitude que Deus designou para nós. A perspectiva que se descortina é a de uma vida vivida em constante alinhamento com a verdade divina, onde cada pensamento é um ato de adoração e cada escolha
um passo em direção à realização do propósito de Deus. A batalha pela mente, essa arena invisível, onde nossas convicções mais profundas são forjadas e nossa capacidade de amar e servir a Deus é testada, encontra seu ápice na prática diária da renovação. O que exploramos ao longo desta reflexão não é um mero conjunto de técnicas, mas um convite para viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo, onde cada pensamento se torna um ato de adoração deliberado. Deus não deseja apenas um canto da nossa mente, mas a totalidade dela, um santuário onde sua verdade resplandeça, dissipando as sombras da dúvida e do medo. É na constância desse engajamento que as fortalezas construídas por anos de pensamentos distorcidos começam a ruir, não por força humana, mas pela ação soberana da verdade divina que nos liberta. A verdadeira vitória não reside em erradicar todos os pensamentos intrusivos de uma vez por todas, mas em cultivar um discernimento que nos permita identificá-los rapidamente e, com a ajuda do Espírito, substituí-los pela Palavra de Deus. É um processo contínuo de vigilância e rendição, onde aprendemos a confiar mais na fidelidade de Deus do que em nossas próprias percepções mutáveis. A história de Elias nos ensina que, mesmo em nossos momentos mais sombrios e isolados, a voz de Deus é suave, mas poderosa o suficiente para nos guiar de volta à sua verdade e ao seu propósito. Ele está presente em nossa caverna de desespero, não para nos julgar, mas para nos restaurar, para nos lembrar quem somos nele. Portanto, a implicação mais profunda de tudo o que compartilhamos é que nossa mente é o altar onde nossa fé é vivida e demonstrada a cada momento. As palavras que falamos, as imagens que contemplamos, as companhias que escolhemos, tudo isso contribui para a santificação ou contaminação desse espaço sagrado. Deus nos deu o poder de escolher onde repousar nossos pensamentos, e essa escolha é o cerne da nossa liberdade espiritual. Ao escolhermos conscientemente alinhar nossa mente com a verdade de Deus, permitimos que sua paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. A jornada para uma mente renovada é, em essência, uma jornada de amor e confiança, um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. A prática começa agora, em cada novo dia, em cada novo pensamento que surge. Temos a oportunidade de escolher a verdade. Escolher a verdade é escolher a vida, é escolher a liberdade, é escolher a paz que o mundo não pode dar. Que possamos abraçar essa responsabilidade com gratidão e alegria, sabendo que Deus está conosco em cada passo, fortalecendo-nos para viver uma vida onde nossos pensamentos reflitam a glória e a verdade do nosso Rei.